Olá, boa tarde aos alunos do segundo ano, aos pais. O nosso encontro de hoje é para realizarmos a correção das atividades da semana 3 do PET do segundo ano, componentes curriculares de língua portuguesa e matemática. Abra comigo o seu material, vou estar abrindo meu material, para que juntos possamos realizar as correções. Acompanhe com muita atenção as correções das atividades. Correção dos PETs, semana 3, segundo ano, componentes curriculares de língua portuguesa e matemática. Atividades. Número 1. O que você sabe sobre a anta? Leia na legenda uma curiosidade sobre esse animal. Observe aqui para vocês verem a figura de uma anta, do animal anta. E vamos ler a legenda. A anta mexe as orelhas como os cavalos, para ouvir melhor e espantar insetos. Acrescente M ou N antes ou depois das letras destacadas nas palavras a seguir, para transformar em outras. Observe o exemplo. Vamos ver o exemplo. Nós tínhamos a palavra ata e acrescentamos o N, ficou anta. Mas como que nós vamos saber qual letrinha que nós deveremos acrescentar? O M ou o N? Lembre-se da regra de ouro. Nós utilizamos a letra M antes de P e B. E antes das demais letras, nós usamos N. Então, antes de P e B, vem M. Antes das demais letras, nós usamos N. Então, vamos lá? Segunda palavra, padeiro. Antes do D, nós usamos N. Colocando o N, fica pandeiro. Terceira palavra, soda. Antes do D, nós usamos N. Colocando o N, fica sonda. Próxima palavrinha, sobra. Antes do B, nós usamos M. Colocando o M, fica sombra. Próxima palavra, veto. Antes do T, nós usamos N. Colocando o N, fica vento. E a última palavra, lebre. Antes do B, nós usamos M. Colocando o M, fica lembre. Vocês perceberam que quando nós incluímos ou N ou M, a palavrinha mudou o sentido? Olha que interessante, formou uma outra palavra com outro sentido, não é verdade? Letra B. Use os dedos para tampar um pouco o nariz e leia as duplas de palavras dos retângulos pausadamente e em voz alta. Vamos lá, então? Nós vamos usar os dedos para tampar um pouco o nariz e ler as duplas de palavras dos retângulos pausadamente em voz alta. Vamos lá. Tampando o nariz. Ata, anta. Padeiro, pandeiro. Soda, soda. Sobra, sombra. Veto, vento. Lebre, lembre. Observe que ao pronunciar as palavras dos retângulos, parte do ar sai ao mesmo tempo pela boca e pelo nariz. Dizemos que essas palavras têm um som nasal. Olha para você ver. Quando nós falamos anta, pandeiro, sonda, sombra, vento, lembre. Parte do ar na pronúncia dessas palavras sai pelo nariz. É por isso que nós dizemos que essas palavras têm um som nasal. 2. Tampe novamente o nariz e leia as palavras a seguir em voz alta. Vamos tampar novamente e vamos fazer a leitura. Papelão, limão, roupão, dedão. As palavras com tio também têm o som nasal, ou seja, parte do ar sai pelo nariz? Marque sim ou não. Sim, a resposta certa é sim. Conversando sobre diferentes formações silábicas.
Agora nós vamos ver as diferentes formações silábicas. Nós temos algumas opções e vamos usar as palavrinhas que nós fizemos na letra A para preenchermos a tabela. A primeira formação silábica é a sílaba formada por consoante, vogal. A segunda é somente a sílaba formada por vogal. A terceira formação silábica são as sílabas formadas por consoante, vogal, consoante. A quarta, consoante, vogal, vogal. E a quinta, consoante, consoante, vogal. Foi dado um exemplo, ora para vocês verem. Observem comigo o exemplo. Pandeiro. A palavra pandeiro tem a sílaba consoante vogal, olha, R consoante, O vogal. Também tem a sílaba consoante, vogal, consoante, ó, P consoante, A vogal, N consoante. E tem a sílaba consoante, vogal, vogal, D consoante, E vogal, I vogal. E assim nós vamos fazer com todas as palavrinhas, colocando elas nos seus respectivos, das suas respectivas colunas, não é? Então vamos lá. Como nós iniciamos a partir do exemplo aqui, vamos para padeiro. Padeiro tem a sílaba consoante vogal. Também tem a sílaba consoante, vogal, vogal. Então, são essas duas estruturas silábicas da palavra padeiro. A palavra ata tem sílabas consoante, vogal, o tá, não é? E tem também a sílaba, a estrutura silábica vogal, que é somente o a, tá. A palavra anta tem a formação silábica consoante vogal, tá, e não possui a vogal consoante no som. A palavra sobra, ela tem consoante vogal, o só, e consoante, consoante, vogal, o brá, ó, consoante, consoante, vogal. A palavra sombra, ela tem estrutura silábica consoante, vogal, consoante no som e consoante, consoante, vogal, o brá. A palavra veto, ambas as sílabas, são duas sílabas a palavra veto, tem estrutura silábica consoante, vogal. A palavra vento, ela possui duas estruturas silábicas, consoante, vogal, que é o tó, e consoante, vogal, consoante, que é o vem. A palavra lebre, ela também tem duas estruturas silábicas. A primeira é lé, consoante, vogal, e bré, consoante, consoante, vogal. E por último, a palavra lembre, também tem duas estruturas silábicas. A primeira é lem, consoante, vogal, consoante, e a outra é bré, consoante, consoante, vogal. Observe se você escreveu corretamente as respostas. Agora nós vamos passar para as correções das atividades de matemática. Antes, eu gostaria de trabalhar com vocês a definição de 4 conceitos importantes para entendermos a resolução das atividades de matemática. Primeiro, improvável. O significado de improvável é algo não impossível, mas difícil de acontecer, com pouca probabilidade. Provável. Qual que é a definição de provável? Tem a chance de acontecer. Impossível. O que não pode ocorrer nem existir, jamais. Não é? Pode ocorrer. Possível. Indica a possibilidade de algo. Propõe a chance de algo ocorrer.
ok? Então, vamos passar. Atividade número 1 de matemática. Meu amigo Júlio ganhou um skate de aniversário, mas ele nunca andou de skate. Hoje vai com seu pai ao parque para aprender a andar de skate. É pouco provável, improvável ou impossível que ele caia nas primeiras tentativas? Vamos analisar. Então, o Júlio, ele ganhou um skate, ele nunca andou, é a primeira vez que ele vai andar. Lá no parque com seu pai. Aí a pergunta é pouco provável, improvável ou impossível que ele caia nas primeiras tentativas? Vamos começar. É impossível que ele caia nas primeiras tentativas? Não, é possível, não é? A grande chance dele cair nas primeiras tentativas, já que ele nunca andou de skate. Vocês lembram da definição de impossível? Impossível é o que não pode ocorrer nem existir. Pode ocorrer dele cair nas primeiras tentativas. A chance dele cair é maior do que a chance de não cair, né? É improvável. Vamos ver a definição lá? Algo não impossível, mas difícil acontecer com pouca probabilidade. Improvável também não é que, embora não seja impossível, a definição diz, mas é difícil acontecer. Não é difícil acontecer. A queda do Júlio nas primeiras tentativas não é difícil acontecer. Então, é provável que ele caia, mas como não tem a resposta provável, nós vamos para a que se aproxima mais. É pouco provável. Então, a resposta certa é pouco provável que ele caia nas primeiras tentativas. Vamos passar para a próxima? O pai estava com as mãos ocupadas e pediu para que ela pegasse as chaves e abrisse o portão. Apenas uma chave abre o portão, mas haviam 3 chaves muito parecidas. Sem perguntar ao pai qual é a chave, é pouco provável, improvável ou impossível que ela consiga abrir o cadeado na primeira tentativa? Impossível não é. Mesmo ela não tendo perguntado ao pai, mesmo as chaves sendo parecidas e tendo 3 opções, é possível, tem uma possibilidade dela conseguir abrir na primeira tentativa. Então, vamos descartar a opção impossível. É improvável? Vamos analisar. A definição de improvável é algo que pode acontecer, olha lá, não é impossível, mas difícil de acontecer, com pouca probabilidade. Então, não é impossível acontecer, como nós descartamos, mas tem pouca probabilidade. E se nós analisarmos aqui, a resposta que mais se enquadra é improvável. Por quê? Porque de 3 opções, ela só tem uma que é correta. Então, ela tem 2 chaves que não abrem e uma chave apenas que abre. Então, a chance dela errar é maior do que de acertar. É por isso que é improvável. Ela tem uma pequena probabilidade de acertar em comparado à grande chance de erro, não é? Então, a resposta certa é improvável que ela consiga abrir o cadeado na primeira tentativa. Não é impossível, tem uma pequena possibilidade, mas também não é pouco provável, ou seja, não é tão fácil ela conseguir. É improvável. Tem uma pequena possibilidade, mas a chance de errar é maior do que a de acertar, já que ela tem 2 opções de errar, né, 2 chaves que não abrem, uma opção de acertar. Apenas uma chave que abre o portão. E 3, 4 crianças estão brincando de pular cordas. Uma delas conseguiu dar pulos sem errar e pergunta: quem consegue pular o mesmo tanto que eu? Todos os colegas respondem que conseguem. Então começam a pular um de cada vez. É provável que todos consigam na primeira tentativa? Por quê? Registre sua resposta. A resposta certa, sim. É provável que todos consigam na primeira tentativa. Diante da opção entre não conseguir e conseguir, elas têm grande chance, né, de conseguir na primeira tentativa. Então, é provável que elas consigam na primeira tentativa, ok? Após realizarmos as correções, analise se suas respostas estão corretamente assinaladas, não é? Se não, faça
a correção das atividades que você errou. E no nosso próximo encontro, nós estaremos fazendo as correções da semana 4. Um forte abraço e fique com Deus.